Pra página, pô. Tudo bem, então vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo. Tá bom? Tá bom. Se pudesse me bater, ele tinha me batido aqui agora. Não, porque o TDAH não permite, cara. Na hora que eu concentro aí. Vamos lá. É foda. Vamos lá de novo, então. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Projeto Saber Livre, aqui nos estúdios da FPL Educacional. Hoje um privilégio estar falando com vocês no nosso episódio número 6. Depois de um mês de projeto. Um mês de projeto. Você imaginava ter um mês de projeto? Não. Um mês de podcast? Nem o primeiro episódio, rapaz. E não, Doido. e melhor do que isso, melhor do que isso. Além de um mês de projeto, nós tivemos alguns convidados incríveis. E para brilhantar os nossos convidados hoje, nós temos uma professora aqui, conhecida nossa, né? E como a gente sempre mantém o nosso foco de trazer pessoas do Vetor Norte, aqui de Lagoa Santa, e Matosinhos, e Pedro Leopoldo, e regiões à parte, uma professora que tem um diferencial. Uma que ela é apaixonada com o Vetor Norte, outra que ela é escritora e escreveu um livro que nós vamos falar bastante dele, que é esse livro lindo aqui, ó, chama Histórias Vividas e Contadas de Conceição do Mato Dentro. Se você não conhece Conceição do Mato Dentro, depois de conhecer esse livro, você vai querer conhecer essa cidade maravilhosa. E nós vamos falar muito sobre isso. Mas deixa ela se apresentar, falar um pouco dela, que é a nossa queridíssima professora Flávia Lages. Tudo bem, Flávia? Ei, gente, boa noite. Boa noite, Antônio, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa. Acho que a gente está carente de projetos como esse, né? Mas é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Flávia, uma das nossas ideias é trazer pessoas anônimas, mas que produzem conhecimento científico, né? E quando eu te conheci, você falou que tinha um livro, e esse livro de Conceição, eu falei, cara... E aí a gente nem estava pensando em podcast, eu falei, cara, depois que veio o podcast, precisamos conversar com o Flávio. Por quê? Porque você tem um livro incrível que eu tive a oportunidade de estar lendo esses dias, e eu adorei o início, adorei a forma que você conta o livro. Depois eu vou falar dessa maneira que você escreveu. Depois você lê, cara. Porque eu segurei o livro lá em casa, porque eu não te vi. Filho da mãe. Ele vai ganhar o dele. Mas a forma que ela escreve. Legal. É um livro ela tá contando sobre uma pessoa, uma biografia, mas não é como uma biografia. É como se ele fosse um personagem. É dentro da cena, dentro né? Legal. Então, assim, muito legal. Então, você que é da área de letras também, além de história. Mas antes, Flávio, fala um pouquinho sobre você. Quem é você, Flávio? Pois eu sou professora de História, né? Sou mestre em Educação, História da Educação pela UFOP, e sou apaixonada com o meu ofício, né? Com o ofício do historiador, a questão da história, da memória e tudo que nos cerca nesse sentido. E esse livro, ele demorou, gente, foram Sério? 16 anos. Só 16 anos, né? Muita luta, assim, e alguns... muita coisa começou a travar, e eu achei que fui muito ingênua. Foi em 2004, 2005, que eu tinha acabado de me formar, e surgiu essa proposta, e eu achei que eu desse conta sozinha. Então, assim, mas dei, né? Aí depois outras pessoas. Demorou, mas aconteceu. Com certeza. E foi muito sonhado, muito... Ai, como foi bom, assim. Foi maravilhoso. Mas eu lembro você falou que é mestre pelo FOP, né? Eu lembro quando você começa a escrever, cara. Quando você for escrever seu TCC de novo, você escrever seu livro, seus contos... Chega uma hora que a vontade é de sair correndo. Sim. Nossa. Largar tudo e sair correndo. Aquela página em branco... Eu fico pensando, o escritor, aquele que tem, ele é frequente, é recorrente o processo de escrita dele. Quando ele olha a página em branco, o que deve passar na cabeça dele, assim? Às vezes não passa nada. Você fala assim, que meleca. Pois é. Não é fácil. Não é Eu não fácil. falar outra coisa, porque não pode. Mas, Flávia, o FOP, Ouro Preto, antes de falar do livro, o que falar da UFOP? Porque o que acontece? A ideia do Saber Livre é apresentar para os nossos ouvintes, que muitos deles são alunos, a oportunidade de estudar numa instituição pública ou privada, mas estudar. E quem é de Belo Horizonte, aqui do Vetor e tal,
às vezes não conhece a grandiosidade que é o FOP. E é difícil encontrar alguém da Sim. UFOP. Eu já tive a oportunidade de ir na UFOP, em Ouro Preto, em algumas vezes, e conhecer estudantes, mas alguém que estudou, assim, o que falar da UFOP? Vale a pena? Nossa, muito. Demais a conta. vale a Muito, pena, muito, muito, muito. Assim, eu conheci figuras maravilhosas, pessoas que eu devo muito à minha formação hoje. Foi um divisor de águas, né? O meu campus era em Mariana, então eu morava lá de terça até sexta de manhã, na casa de uma pessoa também que me acolheu de uma forma assim, Otília, um beijo, Otília. Nossa, gracinha. Eu falo que é minha mãe de Mariana. Me acolheu, me colocou dentro da casa dela e outras pessoas que ali eu conheci, professores maravilhosos, né? Os alunos também, fiz grandes amizades. Então, assim, eu fui muito feliz e vale muito a pena, né? Muito. Então, para você que é de BH, do interior, do restante do Brasil, lá no dia do SISU, coloca o FOP. Não Vai só go- no SISU, não. A UFOP tem uns processos seletivos fora do SISU para graduação e pós-graduação também. Às vezes online aparece lá, seguiu o Saber Livre que a gente manda o link para você. Se eu não me Isso. engano, tem até um polo aqui em Confins, Ah, tem? da UFOP. Ah, não sabia. É maravilhoso. É Quem AD. tiver oportunidade, eu acho que tem que. UFOP é bacana demais. É bem. Nossa, é muito bom. Eu fiquei apaixonada. Tanto que eu passei na UENG, Uhum. né? Aí eu escolhi o FOP. E não me arrependo, assim. Bom Fui muito demais. feliz. Mariana Conceição. Você nasceu Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então a gente tem Belo Horizonte, Caraca. estudou em Mariana, então a gente tá falando de minério de ferro pra caramba, né? E como é que nasce Conceição, assim? Como é que aparece Conceição? Ou você é filha, é da parte alta de Conceição? Conceição, como que surge? Você está me perguntando da história? Como é que surge Conceição Sua relação ali, com sua Conceição do Mato relação? Dentro. Nossa, assim, eu me considero filha de Conceição, né? Apesar de não ser, engraçado. E as pessoas me consideram também, né? As reportagens que saíram na época, a Conceicionense, Flávia Lages e tal, eu fico super orgulhosa, que eu me sinto realmente Doido. acolhida, assim, né? E é assim, Conceição é a menina dos meus olhos, né? Onde eu vivi a grande parte, assim, da minha infância com muita frequência na casa de minha avó, e onde eu encontrava, nossa, só memórias afetivas, assim. Eu só tenho coisas boas, lembranças boas. Fui dona de uma pousada lá também, Olha. durante um tempo. E aí tive desse outro lado, logo que a mineração, que a Anglo chegou, né? Eu fui para atender essa demanda que necessitava na época, mas por causa de várias coisas, aí eu tive que voltar, né? Mas Conceição é a menina dos meus olhos. Eu tive um restaurante em 98 que chamava Conceição do Mato Dentro. A minha dissertação fala de ginásio São Francisco de Assis, Conceição do Mato Dentro. Então, a minha vida é cercada dessa terra maravilhosa. Na outra reencarnação, você morou em Conceição Ah, do com Mato Dentro. certeza. Com Tranquilamente. E pelo livro dela aqui, Conceição é desde 1702. certeza. ali. 1702. Eu falo brincando, mas eu falo sério. Vai que, né? Vai que, pode vai ser. que, né? Engraçado você tá falando isso. Tem um lugarzinho lá, um distrito, né? Que chama depois de Córregos. Como que chama, gente? Ai, fugiu o nome aqui, mas eu vou. Tapera. E eu tive exatamente essa sensação. Na hora que eu cheguei lá, gente, pensa num lugar, assim, a coisa mais linda. Eu cheguei lá, mas eu senti um negócio tão diferente que eu falei, gente, tá parecendo que eu já vim aqui, eu já estive aqui. E liguei para minha mãe e falei, mãe, ela falou, não, mas você tem muita gente aí dos seus antepassados que estavam por aí. Eu falei, quem sabe? Quem sabe, né? Você que é o cara que Quiçá. se orienta com isso. Nó. Já pensou? Exato. Não, é leve. Isso é levíssimo. Né? Então, você falou da mineração. Eu não queria chegar agora na mineração, não, mas nós que temos uma relação com cidades que têm minério de ferro, por exemplo, eu sou de Sarzedo. Nasci em BH, mas fui criado em Sarzedo.
Você é de Belo Horizonte aonde? Não, de Sarzedo. Não, eu sou de Sarzedo. E é interessante essa relação que você tá falando, porque por anos eu falava, eu sou de Belo Horizonte. Aí, galera, você é de Sarzedo, cara. E aí eu falei assim, deixa eu assumir Sarzedo pra minha vida, que vai ser mais leve, mais fácil de explicar. Então eu sou de Sarzedo. E Sarzedo tem uma relação com a mineração muito forte até hoje, né? Então acho que boa parte da população tem uma relação em termos de trabalho, até mesmo de poluição, porque a cidade acaba tendo vestígios de minério no ar, na rua, em todo canto. E quando a gente vê a mineração chegando, a transformação da paisagem é gigantesca. Absurdo. Né? Eu olho para o horizonte na cidade lá, tem uma serra linda e acabou a serra, é só vermelho. Como é que foi essa sensação, você que tem essa relação com Conceição, quando chega a mineradora lá, que querendo ou não, é um dos os maiores minerodutos do Brasil, acredito que são 500, próximo de 570 quilômetros de distância de mineroduto. 527, 523. 23, 540. Ligando até ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E né? é água. Como que chama? Porto de Açu. Porto de Açu. Então, assim, cara... Água. É um dos minerodutos, assim, mais incríveis, assim, vamos pensar em termos de engenharia, tem todo um processo tecnológico e tal, mas tem um processo de levar isso que usa muita água pro E vai processo. embora. E vai embora. E é uma água que só vai. A água sai. Quantos mil... eu estava olhando isso, fazendo uma pesquisa em relação a isso, são... Quantos? São milhões de litros por minuto. É um absurdo, assim. E vai tirando dos lençóis, né, freáticos e tal, e a água tá indo embora mesmo. Tem um outro produto também que o pessoal usa muito na mineração, que eu não sabia. Meu tio trabalhou na Vale durante anos. Samarco, Ouro Preto, Mariana, enfim. Fubá. Porque quando você vai fazer a filtração do Flutuação minério. Isso, aí você joga fubá e separa minério. Então tem todo o fubá do milho mesmo? O fubá do milho, que usa só uma vez só. É uma jogada e acabou. Já era. Não sabe disso também, não. E aí, provocação. Mineração necessário com limites ou pode cortar tudo? Pois é. É real, assim. Fica é uma pergunta, preocupação. né? Porque engraçado a gente falar disso, porque eu participei desse processo de ser espectadora mesmo da Anglo chegando em Conceição. Quase um Drummond, né? Não, tipo Drummond com Itabira, mas Conceição vendo o rolê, né? E eu participei disso e participei estando ao lado, assim, né? Ao lado que eu falo, atendendo a mineradora, né? Atendendo a Anglo, eu atendi só, a minha pousada foi fechada para Anglo. E eu participei de todo esse processo, dessa mudança, e da mudança, assim, era impressionante que a gente... Porque o que acontecia? Conceição, gente, a gente deixava a chave do carro na ignição, a gente não tirava a chave do carro. As portas e janelas, a gente não fechava. Então, foi todo aquele processo de chegar e falar assim, né, de alguém passar e falar assim, quem que é? Ah, não, esse é o filho da Dorinha, que é neta do fulano de tal, né? E, de repente... Todo mundo começou a ficar assim, gente, o que é isso? Eu lembro do primeiro jubileu, que está acontecendo lá, né? Começa dia todo 13 de junho. É a festa tradicional da cidade, do Bom Jesus do Matozinhos. Então, o que seria jubileu? Só para explicar. O jubileu é uma festa do Bom Jesus, é a festa mais tradicional. São 13 dias de festa. 13? 13 dias. 13, são 13 dias de festa. Então, nossa, é lindo. Então, faz parte da história... Está no 303 anos. Só sei que tem muitos anos, né? Então vão todos os romeiros. A cidade recebe uma quantidade de romeiros de toda parte do país. Né? Legal. É lindo. Você vê a fé, né? O povo todo, a fé, e isso permanece. Então, e no primeiro jubileu que a Anglo chegou, eu estava lá. E a gente observou justamente isso, né? O pessoal sentado, assim, aí passando as pessoas, assim, apesar que o jubileu já recebia muita gente de fora, mas estou falando um pouco antes desse estranhamento, tipo assim, já era muita gente diferente, né? É tipo a modernidade. É como se tivesse... Agora, o povo concessionense tem uma coisa, isso Sanrilé já falou. Quando ele veio para Minas, ele falou dessa hospitalidade
do povo de Conceição. É um povo que te abraça. E é impressionante. Quem chega em Conceição do Mato Dentro não vai embora. O tanto de gente que fica. O tanto de gente assim que foi, por exemplo, trabalhar na Anglo e de repente não trabalha mais, mas ficou. Sabe? É um povo muito hospitaleiro. Legal. A Anglo chegou lá qual ano? Você lembra? 2000, olha, eu fui para lá quando já começou assim bem antes, né? Mas o projeto ele entrou em ação mesmo em 2014. Mas eu estava lá desde 2009. Eu fui para o final de 2009 e já comecei a receber, né? Então, depois em 2014 que as pessoas aí chegou, né? Eu acho esse debate legal porque você para assim, peraí, são sujeitos da história. É a pessoa que tem a pousada, que atende os caras, os trabalhadores. Eu falo do meu time mesmo, né? Minha família toda de Ouro Preto, uma parte dos meus primos, enfim, mexe com mineração. Ele construiu casa, criou filho, criou família, isso tudo. É. E aí, como é que a gente fica, né? Sabe? Pois é. Porque se cortar tudo, a cidade às vezes fica dependente. É o Mas que aconteceu também, com Mariana, né? e aí? Quando veio essa Mas marca e tal. Mas a gente passar aqui atrás na BR aqui, tá tudo Nossa. picotado ali atrás. E aí, como é que a gente faz? É complicado. Eu fiz uma pesquisa sobre o jubileu. O jubileu Legal. acontece do dia 13 a 24 de junho. De 24, isso. E ele é o 238º, ou Tá seja, rolando já, ué. ele é o jubileu 238. 238. Então tá É. certo. Eu fiquei sem saber se era 300. Tô olhando aqui no não, site 200. de turismo Exatamente. do governo de Minas. Boa. Isso. Nossa, e é Vamos uma lá festa então. linda. Povo de Conceição, aproveita e quem sabe? Quem não é? Vai lá também. Aproveita. Vai lá, João. Curtir um pouquinho do jubileu. Você reza, depois você aproveita as barraquinhas. É isso, né? Exatamente. Ai, cara. Mas enfim. Não. Vou beber uma água aqui, velho. Deixa o clima leve. Nós estamos tranquilos. Nós estamos tranquilos. Mas assim, agora eu vou aproveitar que você tem esse conhecimento de Conceição. E aí eu respondo sua pergunta, tá? A sua pergunta no ar. Necessária mineração, sim ou não? Vamos chegar nesse ponto. Eu vou explicar aqui. É verdade que com o início desse processo todo da mineração, a taxa de natalidade explodiu dentro da cidade? Ou isso é história? Olha, isso realmente não chegou até a mim. Não sei. Não sei te falar. Se eu falava, eu tô mentindo. Não sei. Mas aqui, mas tem Não, mas você sabe que eu acho que tem alguma coisa nesse Tem. sentido mesmo? Claro, gente. Tem. Eu tava conversando com o pessoal de Claro que Matosinhos. tem. Que Claro que tem. a industrialização chega, o caminhoneiro tá passando, é o cara da siderúrgica e tá. Vai Então você tem ficando, prostituição, curtindo. você tem abuso de menores. Tem. Eles, inclusive, você tem tiveram essas que questões abrir. no off, Olha que prostíbulo e Olha tal, que bar. loucura. Eles abriram. Tem que abrir um prostíbulo. É necessário que se abra um prostíbulo nesse sentido. Porque senão fica realmente mais perigoso do que ainda, né? Ah, Você fala de uma coisa, é engraçado, né? Um mal necessário, digamos assim. Na construção dos Chama Casa das Índias. Casa das Índias? Casa das Isso é uma Índias. novela, não? É. Aí, ó. Casa das Índias. Eu já fui noveleiro um dia. Mas isso é legal falar disso, porque quando você constrói o espaço urbano, mesmo planejado ou não, ele começa a se adequar de acordo com as necessidades da sociedade. Sim. Ali, né? sim. Então a sociedade já vai se organizando e a cidade já tem que se adaptar, senão ela fica para trás. E a gente não percebe. Não percebe. No posto de gasolina você vê lá o menor de idade com o caminhoneiro. E aí, como é que você faz? E a Flávia, quando ela fala quando ela chegou na Tapera, ela me lembrou muito um conceito da geografia que chama lugar geográfico. Que esse conceito ele nasce nos anos 70, 80, 90, com o If Tuan, que é um asiático, eu acho que é coreano ou japonês, fugiu a origem dele aqui, e ele traz essa ideia que alguns lugares são construídos a partir da subjetividade. Então, mesmo você não sendo de Conceição, por exemplo, mas de tanto você ir, de tanto você participar, aquele local você começa a se apropriar dele. Uhum. E é a partir dessa relação do lugar geográfico que você começa a entender quando tem as modificações. Então, às vezes, você vive num ambiente que não é seu lugar. Então, toda mudança que tem, você não percebe. Mas quando é um local que você convive e gosta e socializa e transforma, a transformação faz com que você comece a perceber que aquele lugar não é mais o seu. Exato, porque dói na gente, né? E aí, já que estamos falando de mineração, é o que acontece em Belo Horizonte com a Serra do Curral.
Vocês já foram? Você já Não, subiu a serra? Sou extremamente apaixonado com a Serra do Cordão. Gente, eu não acreditei. E olha que nos anos 90. A gente foi fazer uma caminhada e a gente, na hora que você olha, ela é completamente, né? É aquela casca, assim. É igual E por trás. grama, né? Aquela grama que você tira, assim, o tapete, Gente, né? eu lembro que eu fiquei chocada. Isso em 90 e alguma coisa. 92, 90. Aí Tava no mundo lá da luz ainda, tinha descido ainda não. gente, eu lembro que eu fiquei horrorizada. Já Aquele é tá. uma casquinha. Sim, e quando liberam a mineração na Serra do Curral, a preocupação da população de BH deveria ser o quê? Não perder aquele símbolo, né? Porque você falou muito bem, dói na gente. Dói. É igual quando na última eleição, quando falaram que ia trocar a bandeira de Belo Horizonte, colocar uma bandeira sem a serra, eu tava na fila ali fazendo campanha para as pessoas votarem para não mudar a bandeira, né? Boca de urna para não mudar a bandeira. E muitas pessoas, não, você é doido, não vou mudar a bandeira porque eu gosto de ver o desenho da serra. Eu gosto de ver o trem na bandeira. Então, é óbvio que o símbolo, né, que a paisagem, ela faz parte da nossa construção também. Faz. E aí a gente entra em um outro conceito da memória. geografia. Memória, paisagem, lugar. Então, tudo isso é necessário, né? Tudo isso faz parte do processo. Além disso, né, agora vamos falar um pouco do seu livro. O livro é lindo, tá, cara? O livro é maravilhoso. Vou roubar o seu. Não, pô, eu te empresto. Você vai ganhar um. Eu te empresto. Roubar, vou querer. E ele começa com dedicatórias maravilhosas, com fotos incríveis. Fotos lindas, né? Esse fotógrafo, que olhar desse fotógrafo. E aí, quando ele faz de um personagem. Deixa eu achar aqui o personagem. Vou contar. Okay. E aí eu fiquei. Tem um desenho, cadê o desenho dele, meu Deus do céu? Vamos achar aqui o desenho. Breve história, tal. Ele aqui, ó. José Abelardo. Esse começa com José Abelardo, né? E é legal, cara, porque você começa a perceber. No início, ele tá distante de você, e à medida que a história vai acontecendo, você fica muito íntimo dele. Parece que ele é até alguém da sua família ali e tal. Essa escrita você pensou, antes de falar do José Abelardo, você pensou nessa forma de escrever, mas ou você escreveu do seu jeito, do jeito que você acredita que a história tem que ser contada? O que aconteceu? Quando eu fiz o projeto, né, Histórias Vividas e Contadas, e deixando claro que Histórias Vividas e Contadas é um projeto mesmo, né? Não só de cidade, mas eu tenho uma parceira que é a Ana Vargas. A gente tem eu sou parceira dela na Araticum, que é uma editora em São Paulo, e esse projeto é meu, e a gente quer dar sequência nele para contar as histórias, não só de cidade, de instituição, ou mesmo de alguém, né, que queira. E quando eu fui estruturar isso, eu falei, nossa, gente, eu tenho que falar da história de Conceição. E agora? Né? Existem obras lindas relacionada à história de Conceição, porém a mesma história de sempre, e não fica tão interessante. Eu acho que a gente não consegue chamar o leitor, né, para ler história de Conceição. Fica chato para quem não é historiador, né, Felipe? Sim. Falei, não, gente, eu quero chamar. Como que eu vou fazer? E comecei a imaginar, falei, ué, quem sabe eu não entro nessa comitiva aí, nessa bandeira, e vou contando a partir do meu olhar. E pensei nisso. E um amigo, né, está mais aqui entre a gente, ele me mandou de presente um livro. Um dia eu comentei isso com ele, falei, olha, eu tenho vontade de contar a história de Conceição, mas porque senão eu vou repetir tudo que já tem, vai ficar uma mesmice, né? A partir do meu, como se eu tivesse feito parte dessa bandeira. Aí ele me mandou um livro da Isabel Allende, Inês de Minha Alma. E a Inês, ela conta a história da colonização do Chile, né? A Isabel cria esse personagem. Aí eu falei, gente, mas será que eu dou conta? Aí dei, aí fiz. Só escrever. Aí fiz o personagem, né? A personagem, os dois, tanto o Abelardo como a Ana Filipa, que é a esposa dele. E fiz mesmo. Aí eu comecei a fazer isso por intuição, assim. Falei, gente, eu vou escrever a história desse Abelardo. Quem que é ele? Aí fiz uma pesquisa,
Ele é de Portugal, da região do Ninho, né? Aí a mãe dele é uma mulher super culta, que adora arte, o pai um comerciante, que recebe e eles recebem muitas pessoas na casa. E fui viajando nessa história, mas sempre tomando um cuidado para fazer uma pesquisa de onde que as pessoas, né? De onde que saía a questão de sobrenome. O sobrenome dele é Rodrigues, né? Acho que é Abelardo Rodrigues. Aí criei e fui me inspirando em algumas pessoas mesmo, de sujeitos, né? O Abelardo eu me inspirei ele é um português, ele é pai de uma grande amiga da família, até ele que era parente, não sei. São Costa, né? Minha família é Costa Lages lá. E é pai da dona Tatá. E ele me inspirou, sabe, para construir esse personagem. Eu pensei muito dele. E Ana Felipe eu me inspirei na minha mãe, né? Legal. Na minha mãe, assim. Imaginei, aí falava assim, nossa, e a Ana Felipe, ela é filha de índio com português. E a avó dela ensina, e a Ana Felipe ela faz garrafadas, né? Benze, e ela tem o canto, tudo ela faz cantando, assim. Então, eu fui me inspirando nisso, assim, eu sou apaixonada com os dois. E conto através do olhar dele, né? Aí a currubiana, você viu que a currubiana pega ele de vez e ele não consegue, porque se a currubiana te pega, você não vai embora da sua terra, daquela terra. Currubiana no livro, que eu não me engano, é a neblina, né? Isso. E é um termo indígena. É um termo indígena. Eu fiquei até nessa curiosidade. Tinha indígenas na região? Os botocudos. Os botocudos. Inclusive, quando eles chegam a Conceição, tem essa passagem. Eles encontram com os botocudos, né? E tem uma guerra, assim. E aí, na hora que eles vão olhar, eles estão em Conceição, no Rio Santo Antônio. Legal. Onde eles acham. Cara, é muito legal. O início dele é muito legal. Eu tava lendo assim, eu tava lendo trampo, assim, dava aquela loucura, né? Então vale a pena, você vai ter o seu, tá? E vocês também, tá? Vocês também, daqui a pouco nós vamos falar como que você pode ter esse livro. Nós vamos doar mas depois você pode comprar também. Tá à venda. Pode. Tá à venda? Não Tá à eu tô venda. falando tá à venda, nem tô Tá à sabendo. venda, tá? Oh, meu Deus. Mas, Gay, depois dessa... Eu gosto de literatura, tá? A gente sabe disso. A gente tá trazendo muita gente de literatura aqui no podcast. Porque eu acho que literatura é fundamental, porque expande a mente. Eu esqueci de falar da Vila Café Cultura, né? Vamos chegar lá. Então, isso aí que eu ia perguntar. Vai. E esse rolê aí, como é que foi, cara? Pois é, eu sou apaixonada com a literatura. Eu amo livro, eu amo ler. E, de repente, eu falei, quando eu lancei meu livro, eu lancei lá com o Alencar, né? Quixote, Livraria Quixote. Aí eu falei, pronto, vou abrir uma livraria. Quero abrir uma livraria. E fui na emoção, né? Coisa que a gente não faz, Coisa né, de gente? professor, né? Pois é, de história, inclusive. Sim. Tudo é emoção. Emoção é um das sonho... humanas, né? Eu precisava de um... Eu vi que você fez propaganda esses dias também dela, né? Não, porque aí é um outro projeto. Tá, então continua. Fala da Você vai livraria, contar depois da fala do livraria do projeto. outro projeto também. Fala da livraria, primeiro do café e a gente Aí fala do abri projeto. essa livraria, né? Nossa, olha, pensa num lugar... Gente, não é porque era minha, não. Mas eu fiz, assim, de tudo. Assim, eu queria uma casa de vó, eu consegui a casa de vó. O meu cardápio era todo... não tinha nada... nada gourmetizado. Era o contrário, nada gourmet. Então, era o bolo de todas as receitas de Conceição. Então, era bolo de fubá da tia Raimunda, o pão de queijo com costela e molho de cebola roxa da tia Raimunda, tem as receitas aí. Então, eu fui fazendo nesse sentido, só que mexer com cultura, trabalhar cultura numa cidade do interior, infelizmente as pessoas não fidelizam-se, não sentir essa força, sabe? Se sente muita gente saindo daqui para consumir em Belo Horizonte, saindo daqui. E os livros que
tem, por Estão exemplo. lá, também estão aqui. Na leitura, tinha lá, entendeu? A pessoa sai daqui. Então, eu acho que também foi um erro meu de não ter feito né, a questão da localização. Eu achei que fosse maravilhosa, mas não foi. Então, alguns erros, assim, que a gente vai aprendendo, né? Não quero aprender mais, não, tá bom. Chega. Não, isso era que ano? Foi que ano? Foi em 2021? Foi 2021, 22. Não, eu fechei em 2000. Eu fechei ano passado. Ó, pra você ver. Quase. Fechei. Depois do carnaval. Eita. Depois do E carnaval. esse livro? Aí você fez. Queimou de estoque? Não. Você é daquelas que guarda os Guardou. livros? Guardo. Não, eu guardei o que eu fiquei, assim, porque você tem que fazer um investimento. É pequeno investimento, mas você tem que fazer. Guardei. Sou enlouquecida com meus livros. Chique demais. Sou enlouquecida. E tem outro projeto agora que eu vi, a propaganda. Pois é, porque aí... e outra coisa, tudo eu que fazia. Então, tem que ir livreira, né? Tem que indicar um livro, o que você gosta, autor, aí eu tinha que sair. Cozinhar, eu que fazia tudo, gente. Tá igual a gente. Não tem jeito. É igual a moça, Não tem jeito. Vou planejar uma... a gente. Aí comecei a fazer, aí no final, a gente estava servindo almoço e tal, quem cozinhava? Eu. Aí continuei, aí eu comecei a receber no Instagram da Vila, pessoal pedindo, não, Flávia, volta e tal. E fui convidada agora por uma grande amiga que divide comigo essa questão do cozinhar, né? É uma terapia, assim mesmo, sabe? A gente faz com muito carinho, assim. Nada comercial, né? Comidinha de verdade, sabe? Que não tem aqueles temperinhos mágicos, não, nada disso. Aí ela me chamou e me propôs uma parceria nesse sentido, e agora dia 28 a gente vai lançar. Aí pensando na Vila, e o cardápio da Vila tinha uma parte que chamava Sabores da Vila. Então a gente ficou com Sabores da Vila. Assim. No dia 28 agora. Dia 28. 28 de junho. De junho. De junho, semana que vem, próximo aí vai ser refeição, tipo, refeição separadinha, nada de... Vamos fazer propaganda para Endereço. Pessoal, aqui, ó, dia 28 de junho, hein? Não, é delivery. Delivery. Então, dia 28 de junho, delivery. Vocês vão entrar lá na nossa página, vamos deixar lá a propaganda. Você vai pedir comidinha de vó. Comidinha de Meu vó. Deus do céu. Melhor que tem. Coisa de Minas mesmo. Aquele pãozinho de queijo, aquele parmesãozinho, aquele café. Pai. Quem não pedir não vai passar no Enem. Quem não... praguejou. Quem não pedir... Adorei. Ó, fala do velho do tambor, né? É o do tambor, é o Elvis. Vai totonhar aqui, vai totonhar sou eu. Mas que isso, adorei. E é só de Conceição, mas... É só Lagoa Santa? Lagoa Santa, como é que vai ser isso? Por enquanto só Lagoa Santa. Só Lagoa... Melhor, pessoal de Lagoa Santa, melhor ainda. Você, do Vetor Norte. Você de Pedro Lagoa Leopoldo, Santa. Vespasiano, Lagoa Santa. Confins. Também, claro. Confins dá também. E se apertar um pouco, Pedro Leopoldo. Dá, não. Como chama mesmo? Sabores da Vila. Sabores da Vila. São refeições. Aí tem 2, 4, 6 e 8 pessoas. Tudo separadinho, com muito carinho, com muito carinho. Vou poliano. Compra e faz o feedback pra nós. A gente legal, hein? Gostei. Manda entregar lá uma comidinha pra ver se a gente tem o seu... Viu, amor? Seu ok. O episódio sai semana que vem, na terça dá... Vai dar bom pra propaganda. Vai dar bom. Ô, Flávio, olha que engraçado, Flávio. O que eu mais tô gostando aqui do podcast é que a gente tem uma pauta e a gente veio pra falar uma coisa e do nada aparecem outras. Sim. Né? Então, esse mês de junho, a gente tá trabalhando o empreendedorismo. E do nada, temos uma empreendedora que escreve livro. De humanas. Que a maior parte do pessoal escreve livro é povo da matemática, povo de física e tal. E do nada, assim, batendo papo, me vem uma empreendedora da área de alimentos. Da área de alimentos e comida típica, maravilhosa, comida de vó que tá faltando.
né? Eu tô muito feliz, cara. Legal. Que bom, obrigada. Muito feliz. Flávio, agora vamos continuando no seu livro, mas pensando no Enem, você fala que com certeza para produzir um livro desse arcabouço aqui é necessário conversar com pessoas, e muitas dessas conversas são histórias que não estão no papel, né? Literalmente sentar, tomar um café e ouvir ali. Isso é chamado na história de quê, meu querido? História oral. História oral. E o Enem cobra isso no história oral? Cobra. Né? Qual que é a importância da história oral para a construção de uma sociedade, uma construção de um grupo, de uma tradição? A história oral é um método, é uma metodologia, né? Onde a partir de relatos, de entrevistas, de narrativas, a gente vai contribuir, né, digamos, com Memória. A distorção dela também. Isso, né? e é muito interessante quando a gente faz a história oral, usa esse método, da gente perceber que o silêncio, ele fala, Sim. né? Legal. Que as pausas. Então, a gente faz essa análise, tem que ser uma análise mais profunda nesse sentido, dessa observação, né, Felipe? E é tão lindo, assim, da gente observar e da gente ter essa história contada a partir de um olhar e ver como que aquele fato ficou para aquela pessoa, sabe? Para a memória. E às vezes, mas se for mentira. A questão não é ser verdade ou mentira, é como ficou aquele fato para uma determinada pessoa. E como que é interessante você perceber que o mesmo fato contado por olhares diversos, cada um tem uma interpretação, né? Porque ali envolve um monte de coisa. Então é delicioso. Nossa, o processo foi maravilhoso. Eu conheci tanta gente bacana, né? E tinha dia que eu saía de entrevista mas eu saía chorando, assim, de tão emocionada, sabe? De perceber, assim, como que a gente é pequeno diante de tanta coisa, assim. Então mexeu muito comigo, muito. Mas fiz e demorou e parava e voltava. Aí no final, quando eu perdi meu pai, em 2020, tadinho, e ele deixou uma herancinha, nada demais, assim, eu falei, pai, esse dinheiro vai ser pro meu livro. E assim, foi uma coisa que me deu, assim, entrei em contato com a Ana Vargas, Ricardo Moura Faria, vocês devem lembrar dele, você deve ter estudado no livro dele, Ricardo Ademar e Flávio. Eu estudei, meus primos estudaram, minha irmã, né, professor de história, foi meu professor no Uni, e ele ia fazer o livro comigo. E aconteceu uma triste passagem na vida dele, que ele não pôde continuar. Aí liguei para o Ricardo, ele me indicou a Ana Vargas. Aí já entrei e falei, Ana, eu preciso de rever meu livro, porque ele está dentro da gaveta tem muito tempo. E por um acaso a gente começou nesse processo de revisão. Porque se não fosse isso, não teria dado tempo quando eu recebi a proposta para lançar. Legal. Foi assim, de uma hora para outra. Coisas da literatura, né? Aí coisas do artista. Só acontecem com o artista. Ser comum não tem isso. É com o artista que vai acontecer. É assim, cara. É a energia, né? Meu querido Felipe, história oral, ele entra dentro daquele conceito que é cobrado no Enem, que é chamado de patrimônio imaterial? Também. O Enem adora colocar, assim, às vezes um relato relacionado a algum evento, ou comentando, digamos, a favor ou contrapondo o mesmo evento com relatos diferentes. É patrimônio, não deixa de ser, né? Porque fala de memória. Memória dos eventos, memória dos espaços, memória das situações, das pessoas, é legal. Eu nem adoro cobrar isso. E a interpretação sempre a visão também, né? da pessoa em relação ao que tá rolando, sabe? Pode ser contra ou a favor, não faz diferença, mas é válido, sabe? É legal. E a capacidade do aluno de interpretar, né? Esses relatos, por exemplo, com outros, né? Com Sim. outros. Tem aquela questãozinha de Canudos que sempre cai. Coloca lá, Guerra de Canudos, aí tem um relato acho que de um militar que tava lá comentando sobre, né, o rolê inteiro, e tem alguém que tá lá dentro que tomou o tiro, entendeu? Aí colocam assim, contrapondo, é bacana.
Muita coisa legal. Eu gosto de história, que na geografia a gente tem essa parte subjetiva. E aí tem um amigo, ele contava uma história seguinte, que às vezes ele ia pra roça, ele virava e falava assim, vai chover, alguém fazer trabalho de campo, só pra contextualizar, eles faziam trabalho de campo e tal. E aí um dia andando com o cuidador de uma nascente, ele viu só, hoje vai chover. E um sol daqueles. Ele foi e perguntou, mas como é que você sabe que vai chover? Porque quando aquela abelha voa, sai do ninho, é dia que vai chover. E eles tinham meta, né? Então eles tinham que trabalhar até X horas. Ele falou, e é bom vocês não trabalhar até tarde, não. Que lá para 3, 4 horas vai chover. E vai chover muito. Eles largou de lado. Quando deu 4 horas, meu amigo, caiu uma tempestade. Todo mundo ficou ilhado. Saiu do campo 8 horas, 9 horas da noite. E o Senhor lá, eu falei com vocês. Então, assim, o conhecimento, a vivência, ela é incrível. É incrível. E a gente tem que valorizar isso. Tá tendo um retorno, né? Tá tendo um retorno. E por que eu tô comentando essa ideia do retorno e essa história? Porque lá atrás você fez a pergunta, e a mineração? Ela é necessária? E aí que tá. No direito ambiental, a gente discute que ela é necessária. Porque se não tiver a mineração, Não tem emprego, não não tinha tem podcast, família, não tinha gente. não tinha celular. A gente já tá vivendo a época da caverna. Entretanto, é importante lembrar que a mineração da forma que ela é feita é o equívoco. Não há necessidade de buscar tantas matérias-primas do jeito que está sendo. E eu volto e a gente pensar bem, olha a Serra do Curral. Vamos voltar de Belo Horizonte, a capital de Minas. Eles querem destruir uma serra. Mas o pior não é a Serra do Curral. Você já ouviu falar no Gandarela? Já. Gandarela, eu estava vendo um post que ele tem um lago suspenso. Imagina, no meio da serra um lago. Isso é raro. Cachoeiras. E os caras querem minerar um projeto que quer minerar, dizer que é só um ponto específico que não vai atacar. E aonde tem mineração, tem água. Onde tem água, tem mineração. Então a gente sabe que essa região vai ser abalada pela mineração. Claro. Então a gente tem que... Essa talvez seja a nossa principal reflexão. Até onde vai? Até onde é necessária essa mineração? Essa exploração? Será que a gente não tem grana nem conhecimento suficiente para trabalhar com reciclagem de minérios? Tem um projeto lá na UFMG. Eu participei de um evento de iniciação científica, né, de pesquisa. Aí eu fiquei assim, eu tive o prazer de perder, ficar em segundo lugar para a menina que pegou. Ela fazia tijolo mesmo, com rejeito de minério, cara. Ô, genial, cara. Dá para usar, dá. Teve uma faculdade em BH também que eles fizeram revestimento com sensacional. rejeito. Então, ao invés de você pegar argila, minerar, tirar a argila da natureza, você pega o rejeito, faz um processo que ele fica parecendo madeira. Fica lindo, fica lindo. Mas precisa de quê? De dinheiro. E dinheiro tem. Só que, além de dinheiro, precisa ter boa vontade. E aí a boa vontade já não acontece. Né? Porque não gera tanta riqueza, tanto Isso lucro. que eu ia falar. Tem outro lado aí, né? Tem outro lado da história, né? Será que é interessante para quem? Né? É interessante para quem? É a grande questão. Porque os povos tradicionais, e quando eu estou falando dos povos tradicionais, tanto quilombolas como indígenas, e até aquelas populações tradicionais, que são os idosos, que moram no campo há muito tempo, esses estão sofrendo demais com esse processo. É isso que está pegando lá, né? O que está em voga é isso. Porque o que está acontecendo? Como parece que foi aprovada, não sei, assim, tenho quase certeza que foi aprovado ou aumentar a barragem de rejeitos. E as pessoas estão sendo reassentadas, assim, por exemplo, pessoas que a vida inteira, gente, viveram da agricultura, da criação de gado, de repente se vê num ambiente urbano, né? Eu escutei um relato que me emocionou, assim, profundamente, de um senhor falando, eu vendia com os olhos cheios de lágrima, né? E não foi pouco dinheiro que eles receberam. Mas ele falando assim que os milhões, que para ele assim, não teve sentido, que não fazia sentido. O que ele queria era a terra dele, né? Onde eu criei meus filhos, onde eu tirei o pão de cada dia. E agora eu tive, sabe? E isso a gente percebe esse impacto. O impacto social é muito grande, né? Além do impacto na natureza e tal, isso é claro, todo mundo sabe. A poluição, eles reclamam muito das bombas, né? Poluição sonora, a poluição do ar.
a destruição, né? Isso tudo, mas tem essa questão do social, Sim. né? Inclusive reassentando em outros municípios. Pensa. Você viveu a vida inteira num lugar e de uma hora para outra você tem que mudar tudo. Exatamente. Nossa, isso dói na gente. E eu fico fazendo assim pensando, né? Minha avó faleceu, a casa ficou, são 10 irmãos, então ficou muito tempo com a família. Só que isso precisava ser resolvido, né? Hoje, infelizmente, só tem minha mãe, mais 2 irmãos, e isso precisava ser resolvido. Gente, na hora que falou que ia vender a casa da vovó, todo mundo ficou assim. E eu ficava imaginando, eu chegando em Conceição, passando na casa, em frente à casa da minha avó, com pessoas assim, nada a ver lá dentro. Eu falei, não, como assim, né? Graças a Deus isso não aconteceu, que uma prima minha muito querida comprou. Então, agora você imagina uma pessoa perder O chão. o chão, literalmente. É o chão. Perder o chão, né? A barragem de rejeito lá, estava pesquisando aqui, são 167 milhões de litros cúbicos. É gigante, gigante. E ela está em processo de expansão. Não está em processo? Tá em processo de expansão. Está em processo de expansão. Inclusive, acho que teve uma... tipo, para compensar, né? Acho que eles estão querendo levar a faculdade, uma coisa assim. Para Conceição, não sei. Então, né? assim, Isso eu ouvi teve falar. até agora, em 15 de abril desse ano mesmo, parece um plebiscito, uma reunião dos moradores para relatar qual que é o impacto desse processo Não, de teve expansão. agora uma audiência pública. Isso, uma audiência pública. Audiência pública. Isso, 15 de abril, o pessoal para discutir sobre o que está acontecendo, como está sendo essa expansão, os impactos. Exatamente. Cerca de 200, parece que está impactando diretamente 200 moradores. Aí eles falam muito da questão da água, né? Que são milhões de litros por minuto. E fala da questão da água, fala dessa questão do reassentamento. Gente, Poluição, pensa, vai reassentar em sonora. outro município. O cara que a vida inteira viveu na roça, no espaço rural, de repente se vê dentro do espaço urbano. Né? Para os nossos ouvintes, se você quer ter uma noção dessa mudança, vale a pena você ir em Bento Rodrigues, em Mariana. Eu tive a oportunidade de visitar a Bento Antiga, que sofreu o impacto. Sério, cara? E a Bento Nova. E aí você entende o que é reassentar. Então, por exemplo, você tem um morador lá que tinha uma casa pequena, um terreno grande, tinha cavalo, tinha boi, isso e tal. Ele vai viver numa casa extremamente confortável, mas não atende a necessidade que é o verde. Atende. Porque onde é reassentado, cara, é uma cidade nova, bonita, confortável, design, dos melhores designs mais modernos, mas ela não traz a identidade do cara. Nem espaço para ele produzir, para criar a vaquinha, o cavalinho. E eu dele. não consigo entender isso. Eu não consigo entender como que um projeto desse é feito, né? Tantos profissionais. Não, vale mais do que a vida da galera. Mas você sabe que tem essa história, né? Por exemplo, a questão do... Não pode falar com nomes, não. Tô zoando. Não, mas eu não vou falar com nomes, não. Tem uma história mesmo, que aquele acidente em Brumadinho já tinha sido feito um estudo, né? É possível. Mariana. Tudo é possível. Mariana também. Então, infelizmente, não, o que eu tô falando é como que pode esses valores, entendeu? Você, de repente... esse custo de fazer uma cidade moderna, confortável, mas você não está atendendo a real necessidade. Mas eu acho que não atenderia de forma alguma. Não atende. Não tem jeito. Não atende. Né? Eu acho que é a casa, é a memória afetiva, é a relação com o espaço, com o lugar. Na Bento Antiga, que sofreu o acidente, que sofreu o crime, eu tive a oportunidade de passar perto de umas casas, e aí você olha pra dentro da casa, você vê aquela foto antiga. Que tem aquela moldura de madeira. Isso, a moldura de madeira. E aí, cara, você vê a foto e ela suja de lama. Impactante. Você fotografou isso? Tirei algumas fotos. Essa não dava pra ver, que ela é muito lá no fundo, sabe? Você tinha que entrar. Pra você tirar uma bela foto, você tinha que entrar. Eu não quis entrar nas casas. Mas eu vi um uniforme de escola sujo de lama. Parece que
A criança não sofreu nada, mas parece que eles saíram correndo e deixaram para trás. Aí você vê lá o uniforme, o brinquedo, sabe? Você vê que não houve, o processo foi de violação, a palavra é essa. Houve uma violação numa história ali, né? E aquela história parou naquele ponto. É triste, muito triste. É roubar, né, a história de alguém. De alguém não, de uma comunidade, né? Pensa. É muito triste. Então, é necessário, a gente sabe da necessidade, né? Aliás, Minas Gerais, ela vive da mineração. Desde sempre. Desde sempre. Mas é o que a gente estava falando, essa responsabilidade social, eu acho que falta. Sabe? Por mais que eles façam, inclusive, isso aqui é um patrocínio deles, né? Sim. Mas faz parte. Faz parte. E a gente tem um lema aqui no projeto que é utilize para crescer. Seja um vírus. E eu falo isso para todos os cantos. Vocês do Projeto Saber Livre estão dentro de uma faculdade particular. Cara, e daí? Se uma faculdade particular nos oferece a oportunidade de discutir conhecimento, eu vou negar? Claro que não. Claro que não. Pelo contrário, eu vou apropriar desse local e mostrar que existe conhecimento de outras maneiras, além do tradicional. Claro. Né? E eu lembro muito da Lawine, né, nossa primeira convidada, e ela falou assim, já que vocês têm essa oportunidade, tragam pessoas que querem mostrar isso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai trazendo. Hoje você está aqui. Né? Já vieram outros, temos outros para estar vindo. Então. Não, eu acho que é necessário, né, esse tipo de projeto, esse tipo de financiar esse tipo de projeto, né, é isso que vai minimizar, não sei se vai ser suficiente, mas tentar minimizar de alguma forma esse impacto, né? Ou seja, não deixando, porque o Histórias Vividas e Contadas, ele foi um livro que nasceu de uma conversa com ele é primo da minha mãe. Tinha uma cerveja junto? Hã? Tinha uma cerveja junto? Não, acho que não. Tinha um cafezinho. Ele chama, eu chamo carinhosamente de tio, que é o Francisco Guerra, né? Ele é dono do Orguel. E ele falando e eles são muito ligados, a família toda, eles são muito ligados a essa questão da memória, essa questão de não deixar passar, não deixar cair no esquecimento. E ele me chamou falou, Flávia, isso foi em 2004, 2005. Porque a gente chega aqui, cadê o pessoal sentado nas calçadas? E a gente esse negócio já está começando a ficar para trás. A gente tinha que registrar, não deixar passar e tal. Me pediu um projeto. Inicialmente seria em formato de jornal, sabe? E os capítulos seriam os cadernos, né? Então tem Breve História, que é a história oficial. Tem Conceição de Canto a Canto, Seus Causos e Encantos, que é o coração, né? Que são as histórias contadas pelos moradores. Eu peguei os mais antigos, né, os mais velhos, e aí tem as receitas, tem as brincadeiras antigas, tem as ladainhas, né, tem as benzeções, né? Então, o que não foi registrado e o que estava se perdendo. Esse que foi, assim, a necessidade de nascer, ela veio a partir dessa ideia. Tá nas escolas públicas de Conceição de Mato Dentro esse livro? Sim. Legal. Importante. Então, o meu caro diretor de escola de Conceição, coloca lá, meu amigo, coloca disponível para os seus alunos, para o seu professor de história, designado, efetivo. Cara, isso aqui é riquíssimo de detalhes. Chamar a gente para excursão também, cara. Toda cidade tinha que ter. O João até deixou cair. Não, o João tá emocionado. O João tá até emocionado com tanto conhecimento aqui, ó. O João deve ter alguma relação com Conceição. Ele deve ter um rolo lá de Conceição, não tem condição. Depois que ela chegou, falou Conceição no Mato Dentro, o João, ele ficou diferente. Ele ficou diferente, né? Então aqui, ó. Histórias vividas e contadas de Conceição do Mato Dentro. Flávia Lages. Cara, você que é de Conceição, você que é do... Vai ler esse livro. Incrível, incrível, tá? Você vai gostar do início ao fim e fora você vai conhecer demais a sua cidade. E recomendo, digo mais, você que é de Sarzedo, Brumadinho, região metropolitana, Vaza da Palma, cara, você que é historiador, pega e vai escutar um pouco os tiozinhos, os idosos e vai fazer livro da sua cidade. Sim.
Importante, Do cara. bairro, do entorno. Né? Tudo importante. Usa a Flávia aqui como referência e vai escrever. Nem que demore 20 anos, mas vai escrever. Né? É importante. Legal. Né? Meu querido, antes de começar a reta final, eu queria te pedir desculpa. No nosso último episódio, eu não fui grosseiro, mas ficou parecendo que eu fui grosseiro uma hora lá. Que hora? Na hora dos finalmente, assim, eu pedi pra você esperar. Ah, só porque o Gustavão tava falando, ele tava atrasado. E o tom ficou meio estranho. Eu até Ficou? pensei em editar. Então deu mole, devia ter cortado. Não, eu quis deixar. Tava nem lembrando. Porque deixava esse momento íntimo nosso aqui de pedir desculpa. Porque ficou parecendo, mas não foi grosseria, não. Aí, viu? Nem percebeu. Mas eu fiquei incomodado, eu tinha que te falar De isso. boa, só esquenta E quis não. falar no programa, fica mais bonito. Né? Cortando o papo. Sem quebrar. Sem emoção, tá vendo? Ele fica emocionado. Dá, mas... Enfim. Flávio, a gente tá entrando na nossa reta final. Eu te falei que é rápido. E a gente vai puxando. É rápido, a gente vai puxando o assunto e vai falando um pouco. E aí a gente fala de comida, faz propaganda lá Ai, que bom. do delivery, né? Então, vou começar hoje por você, meu amigo. Despedidas, o tchau, um abraço, o que você quer falar? Cara... Não tem, velho. Tô de É, boa, tá tô de tranquilo, boa, tô tá tranquilo. Tranquilo. Tamo aí na atividade, eu acho. Charlie Brown, eu vou fazer 2 vezes, tá? Eu vou falar 2 vezes. Primeiro, eu vou falar que eu tenho que mandar um abraço especial pro meu vendedor específico lá, chama Taylor. E pro gerente da loja Planeta Calçados. Porque o Taylor que me ofereceu essa camisa bonita aqui, ó. Então essa estileira nova, tá, João? Essa estileira nova aqui foi o Taylor. Então um abraço, Taylor. Ele segue a gente. Legal. Eu tava lá mexendo nas caras. Eu vi seu podcast e tal. Manda um abraço. Vou mandar um abraço pra você. Então, Taylor, um abraço pra você. Um abraço pro meu pai também. Pra minhas tias, que estão cobrando. Importante. E pro Emerson, gerente da loja Planeta, que, adivinha? Vai patrocinar, não? Vai patrocinar mais ou menos, né? Viu nosso áudio, nosso vídeo do projeto de perder 10 quilos e me arrumou um desconto num tênis maneiro lá. Aí eu vou buscar essa semana um tênis pra reforçar minha vontade de ir pra academia. Então eu vou pra academia com tênis novo. Fudeu. É, filhão. O tiozão aqui vai meter o shape de 40, tá? Mas, enfim. Depois... Ele olhando pra mim, tipo... Ai, Jesus. Oh, meu É Deus. que eu lembrei da Marcena lá de Contagem, essa minha aluna, ela tá assim, ó lá, você trabalha com como é que é o tio do meu aluno, sei lá que desgrama que é. Até você me falou que essa pessoa. É, Olha lá. enfim, e aí ela tá assim, pô, tio Tom, vai falar, tá no rolê do emagrecimento, vocês que fizeram forma, é isso aí, cara. Pois é. Tá vendo, né, Flávia? A Flávia também tá nesse processo. Ai, tô tentando. Ela tá num processo novo aí. Top, tá de parabéns. Tá? Flávia, seus agradecimentos, você quer Gente, deixar recado? Primeiramente, agradecer vocês, parabenizar novamente por esse projeto, por essa iniciativa. Realmente, acho que a gente está carente de um projeto Saber Livre mesmo, né? E parabenizar e falar que eu tô agarradinha lá, sempre assistindo vocês. E mandar um beijo para todo mundo de Conceição do Mato Dentro, minha terra, menina dos meus olhos, né? E convidar todos para dar quem não conhece Conceição, para dar uma viajadinha pertinho, né? Aqui de Lagoa Santa, 2 horinhas você tá lá. Sim. Parece que é a estrada mais bonita, foi considerada uma das estradas mais bonitas. Nossa, você Gente, tá doido. olha, Você é uma pega viagem, MG10, né, cara? É uma Por dentro ali viagem de Nossa, água, você tá por dentro, louco, né? cara. passa a Serra de Cipó, sobe a Começa serra, lá em né? Cerro, velho. Ô, você tá doido. Aí é muito... Nossa, Cerro. é lindo. Não, Você passa por Conceição Você e passa. Eu vim de Cerro pra cá. Entendi. Você foi considerada uma das estradas mais bonitas. Nossa, você tá louco. É para fazer realmente uma viagem tranquilinha, E, sem Poliana, pressa. Com a perna toda doendo. Tava nem Bem aguentando. sinal. Moto, né? Vambora. Ele foi de moto. Quando você foi para Diamantina? Aí eu passei voltando Você passou por Conceição. Tá. E o friozinho? Então você passou Frio? ali São Gonçalo, Milho Verde, Cerro. Fui em Milho Verde, eu almocei lá. Você almoçou no Angu Duro? Não Do sei. meu amigo, Sérgio Luiz. Hoje Uai. ele tem uma pousada lá que chama Estalagem Angu Duro. Só que hoje não é mais em Milho Verde. Uhum. É em São Gonçalo. Maravilhoso. Não, Vale deu a uma pena. voltinha, foi A bacana região demais, é muito cara. linda, Linda, né? linda, linda. Vale a A pena. gente vai ter que ativar o Paulo Freire no asfalto. Professores do asfalto. Professores na asfalto. Professores do asfalto. Flávia, muito obrigado, valeu por Eu que tudo. agradeço. João,
muito obrigado. FPL Educacional, obrigado por ceder o espaço para essa conversa incrível. Seu filho, que hoje nós temos plateia, que é o seu filho, né? É o Matheus. Valeu, Matheus. Matheus ficou ali atento, presente na cara da mãe. É bonito seu filho, tá? Muito bonito. Obrigada. É? E no mais, gente, obrigado por tudo. Ó, quer saber mais sobre o projeto? É só seguir a gente no Instagram, @Projeto Saber Livre, também no YouTube, @Projeto Saber Livre, e no Spotify. E o livro? O livro. Gente, eu tenho um livro sobrando, tá? Então, ó, vai sair lá no Instagram. Nós vamos lá no Instagram, nós vamos fazer um sorteio. E lá no Instagram nós vamos fazer as regras direitinho. Então fica atento no Instagram do Projeto Saber Livre e no Instagram do meu querido Felpix e no meu Instagram e do Felipe Elvis. E nós vamos dar todas as regras pra gente sortear. As regras simples para vocês ganharem essa belezura aqui, ó, essa coisa linda da minha queridíssima Flávia Lages, professora de História. Tudo bem? No mais, sigam a gente porque tem novidade. Já que hoje é dia 27, se você não viu, nós estamos aqui, a cada 15 dias nós vamos fazer uma live no Instagram. Você está sendo convocado para isso. A cara do João, tipo assim, caraca. É, isso mesmo. Então, se você está ouvindo no Spotify, você perdeu a primeira live, não se preocupe. Teremos uma próxima live e fica atento aos nossos canais para saber o próximo tema. No mais, aquele abraço, tudo de bom para vocês. Obrigado, Flávio. Obrigado, meu querido. Abraço. Faltou uma música do dia. Abraço. A música do dia é Gal Costa. Né? A Flávia indicou a música do dia, não podemos esquecer a música do dia. Até deixei anotadinha aqui, ó. Cadê, meu Deus? Não posso perder. Perdi. Não, vou achar agora. Gal Costa, a música do dia é Gal Costa, Futuros Amantes. Em homenagem ao livro de Conceição de Mato Dentro, homenagem a Flávia, a todo mundo. Então, Gal Costa, Futuros Amantes. Então, agora sim. Tchau, tudo de bom.